Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Estamos aqui nos bastidores do Teatro Gazeta. Já começa a apresentação sobre Marte aqui, ó. Vim a caráter hoje, ó. Vamos falar sobre o planeta Marte, o fascínio que a humanidade tem por ele. Será que um dia nós vamos para Marte ou não? Tudo isso será discutido aqui. Então estamos aqui nos preparativos finais. Um grande abraço aí, valeu. Obrigado a todo mundo que apareceu aí. Tamo junto demais. A Agência Espacial Americana lançou hoje um robô com destino a Marte. Começou hoje a mais ambiciosa missão humana ao planeta vermelho. Essa missão é essencial, para que humanos cheguem em Marte um dia. Um estudo publicado esta semana afirma que este pode ser um indício de que já houve vida no planeta vermelho. Em rochas de uma cratera, ele descobriu moléculas que são encontradas na Terra e aqui estão relacionadas à vida. Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Muito boa tarde, muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui no Teatro Gazeta. Um prazerzão ter vocês aqui nesse domingão aí. Valeu todo mundo que saiu de casa para vir aqui ouvir um pouquinho sobre Marte. Como eu começo todo o programa, recadinhos da paróquia aí para quem me ouve já há algum tempo. É o seguinte, primeiro, hoje é um dia muito especial para mim, porque é o seguinte, no dia 13 de abril de 2015, há exatamente 10 anos atrás, eu postava meu primeiro vídeo no Space Today. Então, o canal hoje, exatamente hoje, está fazendo 10 anos de existência. Então, só agradecer a todos vocês aí que me seguem aí, valeu demais, tá? Obrigado mesmo. Nunca imaginei, eu comecei fazendo vídeo, eu morava no Rio de Janeiro, morava sozinho, longe da minha família. Aliás, um beijão para a Cíntia, para meus filhos, todos, que eu amo de paixão, porque ficava sozinho lá. Jamais imaginei, a gente que grava vídeo é um negócio muito solitário, para quem não sabe, que você fica olhando para uma parede. E aí tá aqui com vocês, então é um prazerzão estar podendo falar aqui com vocês, valeu demais mesmo. Outros recadinhos muito importantes, lojinha do Space Today está ali, camiseta, tô vendo que a galera já está com o Varginho aí, Isso aí, então valeu demais também, passem lá depois, continuem seguindo a loja também, spacetoday.com.br, spacetodaystore.com.br. Aqui vai ser mais ou menos uma horinha de apresentação, depois tem 1 hora de pergunta, tem um microfone ali, e aí vocês vêm fazendo perguntas aqui no microfone, quem quiser, tá? E aí a gente entrega alguns varginhos, tem algumas coisinhas para a gente entregar aí para perguntas. E agradecer... Isso aqui tudo, e só está acontecendo também, graças ao pessoal aí que patrocina a gente, o pessoal da Master Cidadania. Então, se quer fazer sua cidadania italiana, eu sei que no momento está tendo toda essa confusão com a cidadania italiana, entre em contato com o pessoal da Master, porque eles têm lá, eles vão explicar direitinho. Então, vocês têm aí um passaportezinho ali, para a gente ir para a Itália, mas quem sabe um dia para ir para Marte, Vamos esperar que esse dia chegue. Então, agradecer a Master, agradecer a Giramundo, a Lilian está aqui também, valeu, brigadão demais. E nós estamos fazendo uma excursão para a Itália. Quem tiver interesse, mas é uma excursão geológica, para visitar vulcões, Vulcões italianos. Quem tiver interesse, vai ter uma lista ali fora, você pode ir ali e deixar seu nome como interesse, tá? E aí, quando tiver tudo certinho, vocês vão receber em primeira mão. E só mais 2 agradecimentos antes de começar. Agradecer aqui, eu estou viajando muito, o Ciência Sem Fim, que é meu podcast, fica meio parado e tal, mas ainda bem que eu tenho muitos amigos nessa jornada aí de fazendo vídeo. Então, agradecer às meninas que estão fazendo programas maravilhosos lá. Então, a Rebeca, a Cláudia e a Patrícia, que estão aqui na plateia. Brigadão, valeu mesmo, demais, tá?
E o Álvaro também, não sei se o Álvaro está por aí, mas ele vinha. O Álvaro também, que está fazendo programa lá de IA para mim. Então, agradecer demais, valeu demais essa parceria aí. Tamo junto. Muito obrigado por tudo aí. Então, bora. Vamos começar aqui falando sobre o planeta Marte, né? Será que é o próximo destino da humanidade? Várias coisas vão acontecendo aí. E essa semana, já estava tudo pronto, e em 3 dias muda tudo. Esse que é o grande problema da gente mexer com astronomia, com ciência, é a velocidade com que as coisas mudam, né? Muito bem, uma primeira pergunta que todo mundo deve fazer: se tem tanta coisa no sistema solar, por que diabos a gente quer ir para Marte? Por que a gente quer ir para Marte? Muito bem, Marte tem várias características. Vamos lá, Mercúrio, daria para ir? Muito complicado. Mercúrio é muito pequeno, Mercúrio de dia é muito quente, de noite é muito frio, não tem meio que uma atmosfera, não dá. Vênus, 500 graus na superfície e 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Ou você morre cozido, ou você morre espremido. Talvez os dois ao mesmo tempo. Também não dá para ir. Lua, pode ser. Existe essa dúvida hoje. Nós vamos conversar sobre isso aqui. Os outros planetas esquecem, né, que é tudo gasoso e tal. Então, no final das contas, se você fizer, sobrou, na verdade, só o planeta Marte para a gente ir. Não tem outro lugar para a gente ir. Então, na verdade, assim, Marte ele ganha essa parada toda meio que por exclusão. Tá? Meio que por exclusão. A sorte nossa é que tem várias características muito interessantes que fazem que Marte seja um lugar bom para a gente ir. Então, tem várias coisas aqui. Marte, obviamente, está mais distante da Terra. Tal. Marte tem metade do tamanho da Terra, metade. Isso é bom falar. Muita gente fala de Marte e tal, mas Marte é bem pequeno, tá? É metade do tamanho da Terra. Mas o que tem de legal em Marte? Então, vamos lá. Por exemplo, Marte tem uma inclinação que é de 25 graus. Opa, a Terra é 23,5. Legal. Quer dizer que Marte tem estação do ano, igual tem aqui na Terra também. O dia em Marte dura 24 horas e 40 minutos. Então, a gente viver em Marte não ia tanto alterar o nosso ciclo circadiano, que é muito importante isso para um astronauta viver por aí. Pô, você vai ter um dia como se tivesse um dia aqui na Terra. Então, tudo bem também. Tem outras coisas muito interessantes. Temperatura. Marte é muito frio. Tá? Aliás, eu abri várias caixinhas lá de pergunta, e uma coisa que me intrigou, porque muita gente pensa que Marte é muito quente. Aí eu fiquei pensando, caramba, por que será? Deve ser a cor, né? Porque Marte é vermelho, o pessoal deve olhar e falar, caramba, deve ser quente pra caramba. Mas não é, Marte é muito frio. A temperatura média em Marte é menos 65 graus Celsius. É muito frio. Mas vamos lá. Tem gente aqui na Terra que mora em menos 60 graus. Pessoal que mora lá em Vladivostok, tem gente que mora lá. Só que Marte tem um negócio muito interessante. Tem uma região equatorial ali de Marte que chega a fazer 20 até 30 graus. Então, não é tão absurdo assim de morar lá. E a gravidade de Marte é 38% a gravidade da Terra. Ia dar um trabalhinho, você ia ter que andar com uns pesos ali para não sofrer muito, mas não tem muito problema. Então, tem algumas características de Marte que são muito interessantes. Tá? Muito bem. A gente divide a exploração de Marte em 3 grandes momentos na história. O primeiro a gente chama de era antes do telescópio. Para quem não sabe, o telescópio ele foi inventado, vamos dizer assim, em 1609. Mas antes o pessoal já olhava para o céu e via um ponto vermelhão lá no céu. E aquilo lá chamou muito a atenção de quem olhava para o céu, dos astrônomos da antiguidade e tudo mais, tanto que deram o nome de Marte, Deus da guerra, para aquele pontinho que estava ali. E observando Marte, o pessoal notou isso aqui que Marte faz no céu. Muita gente aqui deve estar vivendo aí. Quem está vivendo o Mercúrio retrógrado aí? Alguém está vivendo o Mercúrio retrógrado? Tem Marte retrógrado também. Porque acontece o seguinte, a Terra está mais perto do Sol. A Terra anda mais rápido ao redor do Sol do que Marte. Então, tem um determinado momento que a Terra ultrapassa Marte nessa corrida. Isso no céu, para a gente, é isso que vocês estão vendo aqui. Ó. Marte vem andando, ele para, ele faz esse laço aqui e depois continua. Então, está vendo que ele tem um momento que ele faz um movimento retrógrado? Ele parece que está voltando. Isso aí chamou muito a atenção do pessoal também. Então, antes do telescópio, dava para fazer isso, e aí uma coisa muito interessante. Tem um astrônomo na história da astronomia, que eu falo que ele é o cara mais, posso dizer, azarado que teve,
ou até injustiçado, um cara chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe, ele era um astrônomo. Ele morreu anos antes do telescópio ser inventado. Olha só. Só que o que esse cara fez? Ele adquiriu a maior quantidade de dados, talvez, na história da astronomia antiga. Foi esse cara, ele era astrônomo real, ele observava o céu todo dia, e ele foi pegando dado. Ele foi pegando dado de posição de estrela, de planeta e tudo mais. E quando ele morre, quem assume o lugar dele era um cara que trabalhava já para ele, também famosíssimo na história da astronomia, chamado Johannes Kepler, que pegou todos os dados do Brahe, e o que ele fez? Empiricamente, nós estamos falando isso aqui é 1600 e pouco. O cálculo do Isaac Newton só foi ser inventado, sei lá, 200 anos depois, quase, entendeu? O Johannes Kepler pegou os dados do Brahe e falou, não é possível que não tenha padrões aqui nisso aqui. E ele descobriu várias coisas legais. O quê? As 3 leis de Kepler. E ele descobriu uma coisa com Marte. A cada 26 meses, Marte ficava mais perto da Terra. Isso sem telescópio, sem fazer conta, sem nada. E ele descobriu um negócio que a gente usa até hoje para mandar missões para Marte. Então, a primeira grande lição dessa era pré-telescópio é essa. A gente só pode promover uma viagem para Marte a cada 26 meses. E qual que é o problema? Atualmente, nós estamos nessa janela. E não estamos mandando nada para Marte. Então, na última janela a gente mandou, na última, aliás, a gente não mandou, e nessa também a gente não mandou. E aí? O que pode acontecer com a gente? Então, esse é um grande problema, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, isso já aconteceu uma vez na história. E esse momento a gente chama de oposição. Então, isso aqui está o desenho do Kepler, do Kepler provando a oposição. Muito bem. 1609, o telescópio é inventado. Qual que é o problema o lance da oposição? É isso aqui, isso aqui é a de 2022. Quando você vê Marte no telescópio, ele fica maiorzinho, tá? Depois ele fica muito longe, é ruim de ver Marte no telescópio, não é muito legal de ver, a não ser nessa época agora, tá? Então, quem tem telescópio, aponte para Marte aí que você vai ver ele legal. Muito bem. O telescópio foi inventado em 1609. Começaram a apontar o telescópio para tudo que é lugar, e em 1659, esse cara aqui, que é muito importante na astronomia, chamado Christian Huygens, ele apontou para Marte, e ele viu essa mancha, isso aqui é o desenho que ele fez. E ele viu essa manchona aqui. O que ele viu? Não sabemos, não dá para saber, mas essa mancha foi muito importante. O Huygens, em 1659, definiu a rotação de Marte em 24 horas. Lembra que eu falei no começo que é 24 horas e 40 minutos? Ele aqui em 1659 já sabia que o dia em Marte durava mais ou menos igual ao dia na Terra. Isso é muito interessante. Um amigo dele, que é o Cassini, muito famoso também, observou Marte durante muito tempo, fez muitos desenhos de Marte, e um cara muito subestimado na astronomia também, chamado William Herschel, foi um grande astrônomo, observou Marte, desenhou, do lado de cá é o desenho dele, as calotas polares. Ele conseguiu ver as calotas, porque Marte ele faz um movimento assim, então tem hora que a gente consegue ver as calotas de Marte. Muito legal o que o Herschel fez. Isso já era 1783. Muito bem. A história de Marte, pessoal, é o seguinte. Tem 2 grandes momentos que marcam a história do planeta Marte. Um deles é esse aqui que eu vou contar para vocês agora, e um outro é um pouquinho mais para frente, que nós vamos contar na década de 90. O que aconteceu aqui? Esse cidadão aqui, italiano, Giovanni Schiaparelli, usando o observatório de Brera, que é um bairro de Milão, e usando esse telescópio aqui de 8 polegadas, começou a observar Marte e viu que Marte tinha uns risquinhos ali em Marte. E aí ele pegou aquilo lá e falou, isso que eu estou vendo aqui são canais. Canais em italiano, a palavrinha é canali. E ele chamou aquele risquinho também de fiume, que é rio em italiano. Só que para ele eram coisas naturais, feitas por rios mesmo, igual a gente tem aqui na Terra e tudo mais, tá? Por que é legal você ter a cidadania italiana? Sabe por quê? Você pode ir lá. Eu tive lá, ó. Aqui sou eu, lá em 2024, eu visitei o telescópio do Schiaparelli, ele está lá até hoje, o bairro de Brera, lá em Milão. Você entra lá, tira foto, é muito legal. E uma coisa muito interessante, e eu falei para ela, só que obviamente que ela nunca vai saber disso, a mocinha que atendeu a gente lá no telescópio, ela me falou uma frase
Eu falei, caramba, eu vou usar essa frase sempre. Ela falou o seguinte, aqui, nessa casinha aqui, foi onde nasceram os marcianos. Olha que legal. Sabe por que ela falou isso? Porque o Schiaparelli fez todos os desenhos mostrando os canaizinhos. Isso aqui são desenhos dele. Tudo é canal ali, tudo é canal. E aí, lá no o mapa bonito que ele fez, todo de canalzinho, todos os risquinhos que ele viu. Lá nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, o pessoal estava observando Marte também. Agora eu vou fazer só um pequeno parênteses nessa história, porque esse cara aqui é muito importante, o Asaph Hall. Ele usou o maior telescópio da época para descobrir as duas luas de Marte, tá? Phobos e Deimos, o telescópio naval. No mesmo ano que o Schiaparelli estava lá, esse cara estava observando nos Estados Unidos, 1877. Beleza? As luas de Marte é um grande mistério. A gente não sabe se elas foram formadas igual a nossa Lua, por colisão, ou se elas são asteroides capturados. Talvez até o final da década a gente saiba disso, tem uma missão planejada para ir para lá. Muito bem. Voltando para a história do canal. Lá nos Estados Unidos, existia um cara que não era astrônomo, mas era um empresário que gostava muito de astronomia. Ah, olha aí, hein? Não é de agora não que a gente tem esses caras, hein? De vez em quando aparece na história. Esse cara aqui chama Percival Lowell. Ele tinha duas coisas que fascinavam ele. Uma era Marte e a outra era descobrir um novo planeta no sistema solar. Foi usando o telescópio dele que nós descobrimos Plutão. E aí só uma historinha aqui. Plutão foi até então o único planeta descoberto pelos americanos. E para dar um nome de Plutão, por que Plutão tem esse nome? Foi feito um concurso, uma inglesinha de 11 anos ganhou. Sabe qual que era a regra principal? Tinha que ter no nome do planeta as letras P e L, em homenagem ao Percival Lowell. Por isso que Plutão ganhou o nome. Esse cara observou Marte durante várias e várias noites. E ele começou a ver os mesmos canaizinhos. Olha os desenhos dele. E ele viu o canal. Só que ele foi além. A palavrinha canale viajou da Europa para os Estados Unidos. E nessa viagem, hoje a gente está acostumado a fazer isso, né? Hoje quem usa a internet aí escreve um negócio, dali 3 curtidas, o que você escreveu já tomou todo sentido, né? Com certeza já aconteceu com vocês aí várias vezes. Olha o que aconteceu na época. A palavrinha canale, que era canal natural, viajou para os Estados Unidos, chegou para o Percival Lowell, e o Percival Lowell falou, natural coisa nenhuma. Isso aqui é feito por uma inteligência. E os caras que moram lá, eles são tão inteligentes que eles entendem de irrigação. Olha o que o cara fez. Está vendo essas manchinhas mais pretas aqui? Isso aqui são oásis. Os caras ligam, eles fazem canais de ligação. E eles mudam, porque uma noite para outra Marte mudava. Ele ia lá e via Marte de novo e falava, olha só, a civilização está seguindo para onde está indo a água. Ele criou essa história da cabeça dele. E o canale, em inglês, em vez de ser channel, que é um canal natural, virou canal, que é um canal construído por alguém, por uma inteligência. Então, esse foi o Percival Lowell. Esse aqui foi um momento crítico na história do planeta Marte. Crítico. E olha aí, ó, o que ele falou? Marte é povoado. Ele falou isso. Agora eu vou contar para vocês o maior plot twist de toda essa história aqui, que ninguém sabe. Só quem vai lá no observatório, lá em Milão, e conhece essa história. Muito provavelmente, mas assim, com quase 100% de certeza, sabe o que o Schiaparelli viu? Absolutamente nada. O telescópio dele era um telescópio de lente, era um telescópio que tinha vários problemas de aberração, e muito provavelmente toda essa história de canal nasceu de um erro de observação do Schiaparelli. Essa é uma história que existe, você vai lá, você vê, o pessoal conta essa história para vocês lá. Então, tudo que dominou a exploração de Marte durante décadas, séculos, veio muito provavelmente de um erro, porque a lente do telescópio do cara estava com problema. E ele pensou que ele estava vendo canal em Marte, na verdade o que ele estava vendo era risco na lente dele. Olha só que doideira. Mas serviu para quê? Serviu para isso aqui. O Percival Lowell chegou a defender a ideia dele em várias palestras de que Marte era povoado. Porque Marte era povoado. E aí estava, então, feita a receita completa
para a galera da ficção científica. Eu tenho um planeta que é vermelho, que ele faz um movimento esquisito no céu, que ele tem uns bichos que moram lá que seguem a água, que são nômades, e aí começou a surgir um monte de novela, um monte de livro, um monte de tudo que você imaginar era com seres habitando Marte. Era seres habitando Marte. Então a gente tem coisas assim muito famosas. Algumas delas, uma delas é essa aqui, ó. Não sei se vocês sabiam. Nikola Tesla, quem é fã do Tesla aí? Aí, ó, o Tesla tentou se comunicar com os marcianos. Ele não só tentou, ele prometeu que ele ia se comunicar com os marcianos. Tem um jornal alemão dessa época que chegou a oferecer 10 mil marcos, que era a moeda lá, para quem provasse uma comunicação com os marcianos. Esse negócio começou a ficar muito sério mesmo. E começou a tomar conta de tudo que era coisa, não só da ficção. O Tesla não era da ficção, né? Tesla era cientista. E ele tinha certeza, ele prometeu, eu vou me comunicar com os marcianos. Né? Não conseguiram, até hoje estamos tentando. Isso aqui é demais. O Percival Lowell escreveu no jornal o seguinte: os marcianos construíram 2 imensos canais em 2 anos. Eu falei, caramba, está muito melhor que a gente aqui, né? Os políticos prometem para a gente construir negócio em 4 e não conseguem. Os marcianos construíram 2 em 2 anos. Vão trazer esses marcianos para cá, que eles vão cavar melhor que o Tatuzão que cava aqui em São Paulo. Mas está aí, ó. Ele olhava para Marte e ele via coisas novas ali, ó, naqueles desenhinhos dele, e ele falava, isso aqui é canal novo. Cara, esses caras são muito bons, os marcianos são muito inteligentes, tá? Muito inteligentes. Chegou a ter publicação em revista famosa, Popular Science, os caras chegaram a publicar que tinham castores gigantes que moravam em Marte. Isso aqui é sério, os caras publicavam isso em revista, tá? Chegou até, teve vários livros importantes, um deles, o mais legal, é esse aqui, chama-se Odisseia Marciana, ele é de 1934, esse livro. O cara lá, o autor, ele defende que tem seres que moram em Marte, só que esses seres são aves gigantes. Sabe o que é legal desse livro? Que ele fala que nós vamos lá para Marte visitar esses seres agora. No livro de 1934, ele fala que a viagem do ser humano para Marte é em 2020, na década de 2020. Será que foi profético? Será que o Elon Musk leu esse livro? Não, eu sei que ele leu, porque ele gostava desse cara aí. Mas será que ele usou isso aqui? Então, Odisseia Marciana é um livro, teve vários outros, Crônicas Marcianas, também é um livro muito famoso dessa época, mas nada se compara ao que esse cara aqui fez. H.G. Wells escreveu Guerra dos Mundos. Alguém conhece Guerra dos Mundos aqui? Caramba, do Tom Cruise, galera. Tom Cruise. Não viram? Então, aí, ó, fica aí ó, de lição aí para hoje à noite, você vê Guerra dos Mundos do Tom Cruise. Lógico, é uma versão atualizada. O H.G. Wells escreveu um livro chamado Guerra dos Mundos, onde ele propõe que a civilização marciana vem atacar a Terra, está tendo um problema lá e não sei o quê. Muito bem. Um outro cara, chamado Orson Welles, ele fez o seguinte, já contei essa história aqui neste palco, vou contar de novo. Quando você não tem nada para fazer da vida hoje, né, o que eu brinco com o pessoal, assim, cara, eu estou em casa, estou sem fazer nada, o que eu vou fazer? Vou fazer um podcast, né? Não é assim? Surge um monte de podcast. Para mim, o primeiro podcaster da história foi esse cara aqui, ó, Orson Welles. Olha a ideia dele, que coisa simples. 1938, estou sem nada para fazer, está chato. O mundo era chato demais naquela época. Vou pegar o livro do H.G. Wells e vou ler ele na rádio. Só que eu vou narrar, eu vou colocar sons e tudo. E isso virou o caos total. Porque todo mundo pensou que a Terra estava realmente sendo invadida por marcianos. Até o Globo lá, ó, terror pelo rádio. Olha a manchete do jornal O Globo. Terror pelo rádio. Então, esse negócio de ter marciano era um negócio que estava tão dentro da cabeça da população, que se você falasse, cara, encontrei um marciano ali na rua, o pessoal ia acreditar na hora. Era uma febre que existia com esse negócio de Marte. E por que tem isso, né? Basicamente, a gente sabia muito pouco de Marte na época, com um telescópio, muito pouco. Sabia que tinha calota polar, sabia que as coisas mudavam por ali, mas a gente não sabia da atmosfera. Será que tinha civilização? Não sabíamos. Vocês vão ver que esse negócio de vida em Marte, essa dúvida sobre Marte ter vida ou não, ela perdura até hoje. Até hoje tem essa dúvida. E tem um porquê para isso. Infelizmente, a astronomia
é uma ciência que depende muito da tecnologia, do avanço da tecnologia. E nós, seres humanos, a gente vive muito pouco. A gente vive 100 anos, em média. Durante esse período de 100 anos, talvez um ser humano ele consiga ver 2, ou no máximo 3 grandes saltos tecnológicos com relação à astronomia. Por que eu digo isso? Durante muito, muito tempo, a gente teve telescópios, que era o Monte Wilson, telescópio Hooker, que era um telescópio, sei lá, de 4, 5 metros. A gente precisou muitos anos, muitas décadas, para ter um telescópio de 10 metros, que é o que a gente tem hoje. O último grande salto da astronomia foi ali no meados da década de 80, início da década de 90. Só agora que nós vamos ter telescópios maiores. Então, é muito tempo sem ter um grande avanço na tecnologia ligada para a astronomia. O que a gente tenta fazer hoje é pegar dado, é manipular, é mexer, é inventar jeito de processar diferente, mas o dado mesmo, ele é muito complicado. E por que Marte tomou tanto conta assim da cabeça da gente? Porque Marte ele é pequeno, ele está a maior parte do tempo longe, e quando a gente olha num telescópio, por melhor que seja o seu telescópio, você não vai ter uma imagem muito boa de Marte. Não vai ter. Durante muitas e muitas décadas, isso aqui era a melhor imagem que a gente tinha de Marte. Era isso aqui. Então, eu falar que aqui tem vida ou não tem, mais ou menos é a mesma coisa, né? Então, esse é o grande problema. Com isso em mente, o que o pessoal pensou? Só tem um jeito da gente saber. Vamos fazer o quê? Mandar uma sonda para Marte. Só que o problema é que a gente teve que esperar também a tecnologia se desenvolver para isso. Muito bem. Chegamos, então, na era que a gente vive hoje, que é a exploração espacial de Marte por sondas. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da quantidade de missão que já foi mandada para Marte. Muita coisa já foi mandada. Só que Marte tem um problema seríssimo, daqui a pouco vocês vão entender. A maior parte disso aqui não funcionou. Não funcionou. Marte é problemático para caramba o tal do Marte, viu? Mas muito bem. Em 1965, os Estados Unidos começam um programa sensacional chamado Programa Mariner. Até 1965, a visão que se tinha de Marte era que nós vamos encontrar floresta, que nós vamos encontrar oásis, que nós vamos encontrar gente fazendo canal, levando água de um lado para outro. Até 1965, que é ontem na nossa história. Até esse dia, se pensava que Marte teria tudo isso. Até que essa primeira sonda aqui, chamada Mariner 4, passou por Marte. Ela fez 20 imagens. Só que essas 20 imagens serviu para mostrar que Marte não tinha nada disso. Marte só tinha cratera. Cadê a floresta? Cadê os bichos cavando canal ali? Nós não vimos nada daquilo. Foi uma frustração gigantesca, porque foi colocado grana para fazer isso. Alguns detalhes importantes dessa época é o seguinte. Durante muitas décadas, as missões espaciais eram sempre mandadas em dupla. Então, era Mariner 4 e 5, depois foi a 6 e a 7, a 8 e a 9, Voyager 1 e 2, Pioneer 10 e 11, os roverzinhos que foram para Marte, Spirit e Opportunity, eram sempre em 2. Por quê? Tinha a chance de uma dar errado, e aí você manda 2, tem a chance maior da outra sobreviver. Isso era o padrão na exploração espacial, até que tudo começou a ficar muito caro, e hoje não tem mais isso. Mas isso era o padrão. Tá? Até 2000, com o Spirit e Opportunity, esse era o padrão. Era mandar sempre 2 missões, elas sempre iam em dupla. Então, a Mariner 4 foi lá. Uma coisa muito legal da Mariner 4 é a primeira imagem colorida de Marte. Aqui é uma história sensacional. Ela mandava números. 340, 345, 380, números. Cada fitinha daquela ali era cheia de número. O que o pessoal fez? Olha a importância de você aprender a colorir quando você é criança. Olha a importância. Eles compraram um lápis de giz de cera, sentavam e iam colorindo os numerozinhos ali, ó, naquela tirinha. Depois chegava uma nova tirinha, coloria de novo, outra tirinha. Quando eles juntaram todas as tirinhas coloridas com giz de cera, tivemos a primeira imagem colorida de Marte, que é isso aqui, que é quando a sonda passou pelo polo de Marte ali. Então, era assim que era feita a astronomia na época, era colorindo à mão, tá? À mão o negócio. Muito bem, os Estados Unidos continuou, mandou a Mariner 6 e 7, fez lá um monte de imagem e nada de floresta, nada de canal, nada. Os Estados Unidos, os pesquisadores, eles estavam já imaginando
que não teria nada daquilo, certo? Alguém pode perguntar aí, falando assim, poxa, e a União Soviética, onde que estava? A União Soviética estava tentando também. Só que a União Soviética nunca teve sorte com Marte. Nunca. E olha que ironia do destino, né? Marte é o planeta vermelho. A União Soviética, comunista, vermelha. Nunca deu certo. Nenhuma missão soviética funcionou, nenhuma missão russa funcionou. Aliás, a última missão que a Rússia mandou para Marte, ela quase que arrebentou aqui no Brasil. Chama Phobos Grunt. A última órbita dela, ela não conseguiu nem sair da Terra. Aliás, boa parte das missões da União Soviética, nem da Terra elas saíram. A última, ela não saiu da Terra. A última órbita dela, ela passou bem baixinho. O pessoal de Goiás tem tudo foto dela passando. Só que na hora que ela caiu na Argentina. Por pouco, ela não caiu no Brasil. Tá? Então, assim, você não fala da União Soviética, preconceituoso, você não gosta dos caras? Adoro eles, mas infelizmente com Marte, eles não tiveram sorte. Porém, com Vênus, os Estados Unidos nunca conseguiu mandar nada para Vênus. E a União Soviética e a Rússia mandam coisa para Vênus. Então, é essa coisa aí que temos aí. Muito bem. O pessoal pensou o seguinte, só ficar passando ali não vai dar certo. Mas aprendemos a ir para Marte, hein? Anotem aí a primeira coisa. Então, os Estados Unidos resolvem fazer o que é considerada atualmente, por muitos especialistas da área, a maior missão espacial de todos os tempos. Essa missão aqui, chamada Mariner 9, ela foi para orbitar Marte, orbitar o planeta Marte. Teve um problema seríssimo. Quando ela chegou lá em Marte, Marte estava tomado por uma tempestade de areia, tomado, e ela não viu absolutamente nada. Aí ela ficou orbitando mais um tempo, tal. Depois a poeira foi embora e ela começou a fazer imagens sensacionais. O que a Mariner 9 fez é um negócio absurdo. Ela que fotografou pela primeira vez o Monte Olympus, o maior vulcão do Sistema Solar, 23 quilômetros de altura. O Everest tem 8, essa montanha tem 23, é um vulcão extinto. E aquela outra figurinha ali, essa bagunça aqui, é um dos locais mais desejados para a gente ir para Marte. Chama-se Labirinto Noturno, Noctis Labyrinthos. Muito provavelmente, se Marte teve vida, esse local aqui é ideal. Aí você vai falar, por que a gente não vai? Porque pousar coisa em Marte é muito complicado. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas esse aqui é o sonho de consumo de todo mundo, é pousar alguma coisa ali. Não sei se nós vamos um dia. Tá? Mariner 9 ficou lá anos e anos orbitando Marte, fez imagens sensacionais. A Mariner 8 não deu certo, tá? O foguete dela explodiu, mas a Mariner 9 chegou. Então, ela fez todas as imagens. Muito bem. Então, aprendemos a ir para Marte. Aprendemos a orbitar Marte. Nada de vida. Cadê a tal da vida? Não acha? Bem, temos que pousar em Marte. Então, vamos pousar em Marte. Em 1970, os Estados Unidos faz a missão Viking. Duas de novo, Viking 1 e Viking 2. Pousaram as duas missões em Marte. Qual era o objetivo da Viking? Essa missão aqui ela só tinha um objetivo, um único. Encontrar vida em Marte. Esse é o objetivo dela. Se você pegar os documentos da época e tudo, está lá. O objetivo da Viking, encontrar vida em Marte. E nem é resto de vida, não. É vida atual. Encontrar vida em Marte. Esse era o objetivo da Viking. Ela pousou lá, ela levava um módulo orbital e um módulo que pousava. A gente chama de lander, o que pousa, rover, o que anda, e orbitador, o que fica na órbita do planeta. Beleza? Levou esses dois. O que acontece é o seguinte, fez imagens da superfície, mas o módulo que estava orbitando Marte, um dia passou em cima de uma região chamada região de Sidônia. E viu isso aqui. Primeira pergunta, quem está vendo um rosto aí? Rosto? Até que é pouca gente. É que vocês já sabem da história, né? Quem está vendo o rosto? Só vocês? Tá. De quem está vendo um rosto? Quem está vendo o rosto de Jesus Cristo aí? Essa era a história. Olha só, olha o negócio da vida voltando. Ó, fomos lá, orbitamos, não encontramos nada. De repente, essa sonda passa e vê esse rosto. Qual foi a primeira coisa? Olha lá a vida. Não só tem vida, como eles estão se comunicando com a gente. Porque fizeram um rosto. E não só isso, ainda fizeram o rosto de Jesus Cristo para poder falar com a gente. E isso ficou. Está vendo o negócio da vida, como que fica? E aí, tem ou não tem? Tem ou não tem?
Quando você está quase apostando que não tem, aparece isso aqui. Para a época, isso foi uma loucura. Imagina, isso aqui é a década de 70. Você está mostrando um rosto na superfície marciana. Mas o objetivo da Viking era encontrar vida. Ela fez um monte de imagem, mais de 50 mil imagens, determinou ali a atmosfera marciana, fez um trabalho muito legal. Só que o trabalho dela era encontrar vida. Ela levou 3 experimentos, que são esses tubinhos aí. O que ela fazia? Ela tinha uma colherzinha, ela pegava a amostra do solo de Marte, jogava dentro dela, e lá dentro, essa rocha, esse pó, ele era aquecido, superaquecido, 800, 900 graus, ele se vaporizava. Esse gás passava por esses caninhos aí, passava em vários elementos, em vários instrumentos, vários equipamentos. Por quê? Se tivesse vida, você iria detectar. E aí, encontramos ou não encontramos vida? O que vocês acham? Não sabemos. Esse aqui é o negócio. Tá, eu falo para vocês, esse negócio de vida com Marte é um negócio muito estranho. Alguns equipamentos aqui não deram um resultado definitivo, alguns deram resultado positivo para a vida. Porém, eles acham que é uma vida que saiu daqui da Terra. Nós contaminamos lá. E outros, isso saiu artigo até o final do ano passado, falando que sabe o que a gente pode ter feito? Torrado a vida. Nessa de pegar a rocha e esquentar ela, a gente esquentou a vida junto, foi tudo embora, por isso que não detectou. Então, fica essa dúvida. E aí? Até hoje tem gente que publica artigo científico discutindo sobre os resultados da Viking. Encontrou ou não encontrou vida? A gente não sabe. Muito provavelmente é contaminação, porque os protocolos antigamente não eram essa coisa, hoje já não é assim então, na época então era menos ainda. Beleza? A Viking funcionou lá em Marte até 1982, foto belíssima que ela fez do Monte Olympus de novo aqui, determinou que a atmosfera marciana é basicamente CO2 e o resto é tudo elemento traço, tá? Mais de 95% da atmosfera é CO2, dióxido de carbono, tá? E ela funcionou lá em Marte até 1982. E aí, o que aconteceu com o planeta vermelho? Aconteceu o seguinte: encontramos vida? Não, definitivamente. Essas missões são caras pra caramba. O que foi decidido, então? Não vamos mais para Marte. Não vamos mais para Marte. Marte não tem interesse nenhum. Porque, querendo ou não, você pegar essa imagem aqui, para quem é geólogo, tudo bem. Mas para quem não é, vou voltar aqui rapidinho, você pega isso aqui. O que é isso aqui? Pode falar, pedra. Você está gastando bilhões de dólares para mandar uma coisa para lá, para tirar foto de pedra. Essa é a visão. Tirando quem é geólogo, quer estudar e tal, para o público em geral, para o contribuinte americano que mete dinheiro na NASA, a NASA estava tirando foto de pedra. E sem resultado nenhum. Cadê a tal da vida? Cara, vocês prometeram para a gente que ia ter gente lá cavando túnel, que ia ter gente lá seguindo a água. Cadê? Vocês tiraram só pedra. É só pedra que vocês estão mostrando para a gente. Muito bem. Marte, então, entra num problemaço desde 1982. Pararam de mandar missões para Marte. Parou totalmente. Até que acontece... Lembra que eu falei que a história de Marte tem 2 pontos de virada? Um é 1877, com os canaizinhos lá, que provavelmente nem era canal. Lembra que foi um erro de observação? E o outro ponto de virada é aqui. 1996 é apresentado para o mundo, e para quem via o Fantástico aqui, isso passou no Fantástico. Alguém via Fantástico aqui na época? Via, né? Hoje ninguém mais, né? Eu estou fazendo essa pesquisa aí, ninguém mais vê o Fantástico. Mas vamos lá. 1996, eles pegam esse meteorito aqui, o meteorito caiu na Antártica, chamado meteorito Allan Hills 84001. Quando mostraram isso aqui para todo mundo, o que vocês estão vendo ali? Pode falar sem medo. Minhoca, um verme, um micro-organismo. Acabou. Achamos a vida em Marte. Porque esse meteorito é marciano. Apresentaram isso aqui. Olha ali, cara. É vida. Ali, ó. Aquilo ali é um vermezinho que está em Marte. É um micro-organismo. Olha isso aqui. Olha lá ele coloridinho. Olha a quantidade deles ali, ó. Isso aqui, pessoal, 1996, foi o principal marco na história da exploração marciana. Por quê?
primeiro, isso virou um artigo científico. E segundo, alguém conhece esse cara que está aqui? Esse cara que está aqui, para quem não conhece, Bill Clinton, ele era presidente dos Estados Unidos em 1996. Ele estava viajando. Ele desceu de helicóptero, aquele helicóptero bonitão, na Casa Branca, nos jardins da Casa Branca. Foi lá e falou por 6 minutos sobre esse meteorito. Encontramos vida em Marte, vamos ter que voltar para Marte. Tem esse vídeo no YouTube, depois quem quiser é só procurar Bill Clinton, Alan Hills, 84001. Tem o vídeo, é 6 minutinhos, ele desce, fala isso e vai embora. E vira para trás e vai embora. O que aconteceu aqui? Cara, o presidente já falou. Então, vamos voltar a explorar Marte. Lembra, Marte parou de ser explorado em 1982, quando a sonda morreu. Mandar a sonda para lá, a última vez, foi em 75. Então, a gente está falando de 20 anos sem mandar nada para Marte. E graças a isso aqui... E o que era isso aqui, na verdade? Nada. Então, olha que interessante, né? Os 2 grandes pontos de virada na exploração marciana nasceram de 2 grandes erros. Um, do canal que o cara via e que não era canal, e do outro, de um micro-organismo que não era micro-organismo, que na verdade isso aqui é rocha, não tem nada de vida nisso aqui. Só que esses 2 pontos determinaram a exploração marciana. A gente só está indo para Marte hoje por conta disso aqui. Disso aqui. Senão a gente não teria mais nada disso. Aí os Estados Unidos começou. Vamos mandar então. Mandamos uma sonda em 1996. Olha a imagem que ela faz, ó. Caramba, achamos o tal do canal, cara. Olha que canal lindo aqui, ó. Entendeu? Tem canal em Marte, quer dizer que Marte pode ter tido rio mesmo, passando ali. E aí, em 1997, vai acontecer um dos negócios mais sensacionais também. Aprendemos a chegar em Marte. Aprendemos a orbitar Marte. Pousar em Marte. Faltava ver se a gente conseguia andar com algum jeepzinho lá. Em 1997, é mandada a missão... Ah, essa aqui, ó. Lembra do rosto? A câmera dela era muito melhor, né? Vamos passar ali em cima do rosto. Passou, não era nada, era uma montanha só. Nada de rosto. Quer dizer que... Cadê a vida de novo? Está vendo? O lance da vida fica sempre indo e voltando. E aí, em 97, a gente manda a Mars Pathfinder. Quem viu Perdido em Marte aqui? Pô, pouca gente pra caramba, meu. Aí, ó, vai anotando aí de lição para casa, hein? Vê Guerra dos Mundos, depois vê Perdido em Marte. Guerra dos Mundos, uma ficção. Perdido em Marte, o que a gente chama de uma hard sci-fi. O que é hard sci-fi? É uma ficção científica que é muito presa com coisas reais mesmo. É muito bom o filme, fica aí. O Matt Damon, ele pega esse negócio aqui para se comunicar com a Terra e ele brinca com esse robozinho aqui chamado Sojourner. Por que essa missão é interessante? Para quem não sabe, a internet, ela não é que ela surgiu, mas ela se popularizou mesmo ali por 1994. Essa aqui foi a primeira missão espacial que usou a internet para divulgar coisas. Até então a gente não sabia. Os Estados Unidos mandava coisa e a gente não ficava sabendo. Ou só quem transmitia, de vez em quando, ali transmitia um lançamento, ou a explosão da Challenger, coisa assim. Mas fora isso, não tinha essa divulgação que tem hoje. Mas aqui teve. Em 97, o Sojourner usou muito a internet para divulgar as coisas. Tá? Essa imagem aqui, ó, foi uma das primeiras imagens a viralizar na internet no mundo, lá em 1997, por causa desse roverzinho. Esse rover ele foi muito importante porque ele mostrou para a gente que era possível andar com alguma coisa em Marte. Beleza? Mas, o que vai acontecer? Ir para Marte é muito complicado. Se você fizer uma conta, pegando todas as missões que foram para Marte até hoje enviadas, só 40% deram certo. Quer dizer que se você tira 5 na escola e chegar para a NASA e falar que, ó, minha média é 5, você é contratado para mandar coisa para Marte. Porque aqui a média deles é 4. Fica aí, ó, de dica aí, ó, para quem quiser usar com professor, entendeu? Fala, você que está me cobrando aí, ó, você sabe que para Marte o pessoal tirava 4, ia? 60% das missões dão errado. 60%. A União Soviética, eu coloquei essa tabelinha aqui, ó, todas elas deram errado de algum jeito. Ou explodiram, ou nem saíram da Terra, ou andaram um pouquinho e depois morreram.
Europa também. Isso aqui do lado é uma última missão europeia, que se espatifou toda lá em Marte. Ir para Marte é muito, muito complicado. Por quê? Para a sua sonda sair da Terra, você tem que acelerar ela a 40 mil quilômetros por hora, mais ou menos, que é a velocidade de escape da Terra. Marte é muito pequeno. Quando você chega em Marte, você tem que ser capturado pela órbita marciana, que a gente chama, pela gravidade marciana. A sua nave tem que ligar um motor no vácuo por muito tempo, e esse motor tem que frear a nave para ela poder entrar na órbita. Qual que é o grande problema? A gente não consegue testar motor a vácuo aqui na Terra. Então, o que o pessoal faz? Eles testam o motor a vácuo por segundos e metem numa sonda. Chega lá, a sonda tem que funcionar por 10, 15 minutos. Muitas vezes explode o motor, muitas vezes não dá certo. Esse é o grande problema da engenharia espacial hoje. Engenharia aeroespacial hoje é tentar achar um motor que eu consiga testar aqui o tempo que eu preciso dele lá fora. É muito complicado isso, muito. Mas, às vezes, acontece coisa muito pior. Em 1999, a NASA mandou 2 missões para Marte. Uma chamada Mars Polar Lander, que ia pousar no polo de Marte, e a outra Mars Climate Orbiter. Nenhuma dessas missões deram certo. Por quê? A primeira aqui. Quem é programador aí? Tem programador aí? Sempre tem, né? O programador simplesmente deletou a última linha do código da sonda. Só isso que ele fez. Ninguém sabe por quê, ele errou, a última linha do código foi deletada. Na hora que a sonda foi pousar, ela não sabia onde que ela estava, tal, se arrebentou em Marte. Você acha que isso é ruim? Pior é a outra. A outra foi uma sonda feita em parceria dos Estados Unidos com a Europa. Estados Unidos usa aquela porcaria daquele sistema de medidas dele lá, pés, milhas, um monte de coisa. E a Europa usa metros, quilômetros, papapá. Você tinha as 2 equipes. Sabe o que aconteceu? Erraram a conversão de unidade. Só isso. Ali naquela figurinha, ó, o que era azul era o que era para a sonda estar fazendo. Só que, na verdade, o que ela fez foi o vermelho. E ela se arrebentou também em Marte, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Na hora que foram ver tudo, viram que tinha um erro de conversão de unidade. Nós estamos falando da NASA. Os caras têm bilhões de dólares. Eles não sabem converter de pés para metros. Não sabe. Isso aí qualquer um hoje sabe converter de pé para metro. Eles não sabiam. Isso aqui, por muito pouco, os especialistas aí falam, por muito pouco não decretou o fim da NASA. Porque foi um erro tão grosseiro, fala, cara, a gente não acredita que vocês, tidos como os melhores engenheiros do mundo, não conseguem fazer uma conversão. E o outro lá que apaga a última linha do código também. Tá maluco, né? Mas, enfim, aconteceu de tudo já indo para Marte. O problema é que até chegar nesse resultado, essa conclusão, qual que era a conclusão? Por que a sonda tinha sido perdida? Porque os marcianos tinham abatido as sondas. Essa era o que falavam. Ah lá, ó, Marte tem vida sim, ó, ele não deixa chegar mais sonda lá, estão abatendo as sondas, tal, não sei o quê. E isso foi até descobrirem o que tinha acontecido com as missões aí para Marte. Muito bem. Aí, a NASA se recuperou e falou assim, bem, provavelmente vida hoje em Marte não vai ter. Mas será que Marte teve vida no passado? E aí eles sentaram e bolaram um plano que a gente usa até hoje. Até hoje é esse quadrinho que está aqui. Esse plano se chama Follow the Water. Seguir a água. Por quê? A vida, como a gente conhece, essa vida aqui, como a gente conhece, vida baseada em carbono, papapá, não sei o quê, ela precisa da água como o solvente ali para misturar as coisas. Então, tem que ter água para ter vida. Beleza? Será que Marte teve água no passado? A gente já não sabia. Já era tudo dúvida até então. Então, eles montaram um plano chamado Follow the Water. Temos que encontrar as condições, entender se Marte teve no passado as condições para a vida se desenvolver. A primeira delas é ter água. Beleza? Então, eles começam. Eles mandam para lá 2 de novo, o Spirit e o Opportunity. Qual que era o objetivo deles? Entender se tinha água ali no passado marciano. A missão original desses 2 robozinhos aí era de 90 dias. 90 dias, 3 meses. Eles funcionaram, o Opportunity funcionou até 2018, tá? Pra vocês terem uma ideia.
E o Spirit funcionou por 7 anos em Marte, mas a missão deles era de 90 dias. Muito bem, o Spirit foi lá, aqui é um desenho deles, eles basicamente eram um painel solar e um equipamento, vários equipamentos chamados espectrômetro. O que esse equipamento faz? Ele encosta na rocha e ele consegue determinar a composição química da rocha. Isso é bom porque, se eu pego uma argila, a argila só forma com água. Então, se eu peguei uma argila, eu vou saber se aquela argila foi formada numa água ácida, básica, etc. Então, basicamente, era um robô, painel solar, câmera para ele poder andar, e espectrômetro, que era esse equipamento aí. Muito bem, o Spirit foi lá, ele foi o primeiro a filmar os Dust Devils, que são aqueles redemoinhos de poeira. O pessoal já pensava que era marciano também. E ele foi. Ele teve um fim um pouco trágico, mas antes do fim trágico dele, ele fez uma descoberta sensacional. Ele raspou o regolito. O regolito é o pó que cobre planetas, lua, etc. Ele raspou e ele viu isso aqui, ó, gelo. Falou, opa, lembra do plano? Follow the water. Achamos gelo. Será que é gelo de água? Ele comprovou. Era gelo de água, H2O. Água congelada a gente já achou. E bem rasinha ali, era só raspar ali que tinha gelo na subsuperfície de Marte. Ponto para o plano lá de seguir a água. Muito bem, mas ele morreu. Isso aqui, antes que alguém fale, não é uma foto dele lá. Tá? Isso aqui é uma arte que foi feita. O que acontecia com esses rovers antigamente era o seguinte. Quando ia chegar o inverno marciano, ele subia uma montanha dessas aqui, ficava lá em cima da montanha e se desligava. Certo? Quando chegava a primavera, o sol batia no painel solar dele, esquentava ele esquentava a bateria, voltava à vida e tudo bem. Quando o Spirit foi subir uma montanha dessa, esses rovers tinham uma rodinha muito pequenininha. Ele atolou e ele não conseguiu subir. E aí ele atolou num vale, aí ele morreu, porque quando o sol nasceu já era tarde demais, e acabou a bateria dele, e ele não conseguiu voltar à vida, né, como a gente diz. É engraçado, tá? A gente humaniza muito esses robôs aí, tá? Para quem segue essas missões, acaba sendo humanizada, não tem jeito. E o Spirit morreu. Só que ele funcionou durante 7 anos em Marte. Tá ótimo, né? Beleza. Do outro lado, estava o Opportunity. Aliás, o Opportunity aqui, ó, terceira dica aí para vocês, hein? Então, ó, Guerra dos Mundos, Perdido em Marte, e na Prime Video, Prime, paga nós aí, hein? Tô brincando, já pagaram, eu fiz um programa sobre isso aqui para eles. Tem um documentário muito legal chamado Good Night Op. Op era o nome carinhoso que o pessoal chamava o Opportunity. Porque, puta nome, né? Ficar toda hora, o Opportunity não sei o quê. Eles falavam o Op não sei o quê, o Op não sei o quê. Good Night Op. É lindo o documentário, porque eles tratam o robô como se fosse um ser humano mesmo. Tá? E esse Good Night Op foi o último comando que foi mandado para ele quando ele morreu. Foi boa noite, durma em paz, papapá, papapá, bonito pra caramba. Fizeram um documentário, vale muito a pena ver, vejam, porque é muito legal mesmo. O Opportunity ele andou uma maratona em Marte, 42 quilômetros, ele andou pra caramba. Ele pousou lá na cratera Eagle, saiu andando por vários pontos e tal, morreu lá na cratera Endeavour. A grande descoberta dele foi isso aqui, ó. Essas bolinhas que vocês estão vendo aí, a gente chama dos blueberries marcianos. Olha só que interessante. Aqui na Terra a gente vê rocha exatamente desse jeito. Aonde que a gente vê rocha assim? No fundo de rio. Porque o rio está passando, correndo, a rocha vai rolando. Quando a rocha vai rolando no fundo do rio, ela vai ficando redondinha. Quando o Opportunity descobriu isso aqui, ele comprovou que Marte teve água no passado. Porque essa rocha aqui, ela só se forma em fundo de rio. Ótimo. Só que qual que era o problema? Essa água não era boa para a vida. Porque essa rocha aqui é uma rocha chamada hematita, ela se forma na presença de água, só que é uma água ácida. É uma água ácida. Então, tudo bem, encontramos água, mas não era uma água boa para a vida. Beleza? Esse barranco aqui que vocês estão vendo, geólogo adora um barranco, viu? Já fica aí. Esse barranco aqui também está mostrando uns negocinhos correndo ali, é tudo coisa formada por água. Ele comprovou, finalmente, que Marte teve água correndo ali no passado. Como eu já adiantei para vocês, ele chegou a descer perto de uma cratera, ele fez coisas sensacionais. Essa aqui é a última imagem que ele mandou, tá? Um rover que era para funcionar 90 dias,
foi terminar em 2018 a missão dele. Tá? Então é impressionante o que ele fez. E ele morreu, como eu falei, né, por conta disso aqui. Esses números que vocês estão vendo aqui são dias. 5.104 dias de trabalho. 5.106. E essa bolona aí que vocês estão vendo é o Sol. Então, olha como que estava o Sol. 2 dias depois, 3 dias depois, cadê o Sol? E mais 2 dias depois. Em 2018, Marte foi tomado por uma tempestade global de areia. Marte tem isso. Tomou o planeta inteiro, cobriu o planeta todo. Esse robô funciona com painel solar, não tinha sol, não alimentava as baterias e ele acabou morrendo. E é isso que conta, e está ali, né? O Good Night Op foi a última mensagem que eles mandaram para ele dormir lá. Então tem vários desses robozinhos lá, um dia que a gente for para lá, tem cheio de robô para a gente visitar, pelo menos isso. Mas o Opportunity está lá. Assistam um documentário que realmente é muito, muito legal. Tá? Muito legal, e ele morreu então, mas ele descobriu que Marte teve água no passado. Não era uma água boa, mas teve água. Beleza? A NASA continuou mandando coisa para lá. A NASA sempre conseguiu. Dava errado, eles eram criticados, mas eles mandavam outra, manda outra. E foi assim, foi indo. Até hoje é assim. Essa missão aqui, ela mandou a melhor câmera espacial que a gente tem até hoje. Olha as imagens que ela fez. Ó. Ali é o Opportunity, na beira da cratera Vitória. E aqui, ó, é o Perseverance descendo. Olha ali o paraquedas, ó. O paraquedas aqui, ó, e ela pousando. Na hora que foi pousar, ela tirou uma foto. A câmera dela é um negócio impressionante. As imagens que você pega dela são sensacionais, inclusive essa aqui, ó. Estão vendo esses risquinhos aqui? Então é o seguinte. Todo mundo já ficou de frente para um barranco aí na vida, não já? Você já jogou água no barranco assim? O que a água faz? Fica escuro, depois que vai esquentando e tal, fica clarinho. Você jogar de novo, fica escurinho, não é isso? Todo mundo já fez isso, né? Muito bem. Quando essa missão fez essa imagem aqui, olha o que os caras viram. Está vendo? Parece o barranco aqui da nossa casa. Parece que tem água escorrendo aqui, ó, pela cratera. E aí, quando ela começou a filmar várias vezes, olha aqui, ó, fica escurinho, depois clareia. Depois fica escurinho de novo, depois clareia. Caramba, será que a gente descobriu água na superfície de Marte? Isso seria uma das maiores descobertas da história da exploração espacial. Por quê? Marte tem 2 problemas seríssimos: a baixíssima temperatura e a baixíssima pressão atmosférica. Se eu pingo uma gota de água na superfície de Marte, essa água não fica em estado líquido. Ela é evaporada imediatamente, por conta dessas condições. Ué, como que eu estou vendo água aqui? Aí o pessoal, pode ser uma água cheia de sal. Porque se a água tiver muito sal, se for uma salmoura, ela perdura por um tempinho, sei lá, algumas horas, alguns minutos, coisas do tipo. E aí o pessoal falou, caramba, a gente pode ter feito uma das maiores descobertas de todos os tempos. Água na superfície marciana. Só que Marte não é assim. Marte não é fácil com a gente. Qual que é o problema? Está vendo que aqui em cima está cheio de pedrinha? Isso aqui pode ser pedrinhas que rolaram pela cratera. Então a gente não sabe. Qual é o jeito de saber? Temos que ir lá. Tem que pôr um ser humano lá para poder investigar aquilo ali, ver se é água ou se é pedrinha rolando. É uma das grandes dúvidas que se tem em Marte hoje, é essa aí. Muito bem, mas a gente vê Marte desde o início no telescópio e a gente vê calota polar. Por que não pousa uma sonda numa calota polar? Pousar uma missão em Marte, pessoal, ela é muito difícil, tá? O rover mais avançado que a gente tem hoje, que é o Perseverance, ele não consegue andar num terreno que tenha mais que 30 graus de inclinação. Se tiver mais que 30 graus de inclinação, ele capota e acabou. Quando você vai escolher um local para pousar algo em Marte, é um tiro único que você tem. Então, são várias coisas que são levadas em consideração. O objetivo científico e a parte de engenharia da missão. Então, pousar no polo é muito difícil. Pousar lá no labirinto noturno que eu mostrei é muito difícil. Por isso que a gente pousa em lugar que é mais plano, que não tem muita cratera. É mais chato? É, mas vai fazer. Nós somos, infelizmente, podados pela tecnologia. Tá? Infelizmente, nós somos, não tem como. Essa missão aqui, ela pousou perto do polo, chamada Missão Fênix.
E ela fez o seguinte, ela cavou, e na hora que ela usou uma pazinha, igual a pazinha de brincar na areia, quando ela tirou ali, ó, gelo. Então ela falou, caramba, então tem gelo, teve água no passado, teve tudo. Agora a gente precisa encontrar a tal da água boa para a vida, porque essa nós ainda não encontramos. Certo? Muito bem. Veio então o rover Curiosity. Lá em 2012, o pouso dele foi emocionante. No começo, aquele vídeo no começo, o pessoal comemorando. Por que aquele pessoal comemora tanto no começo, né? Quando pousa em Marte? Porque é muito difícil pousar em Marte. Por isso tem toda uma comemoração, para o pessoal ficar emocionado, é por conta disso, tá? Curiosity, o pouso dele foi transmitido na Times Square, quando ele pousou, para vocês terem uma ideia. Qual que era o objetivo dele? Descobrir se Marte teve no passado as condições para a vida poder existir. Muita gente na época pensou que o objetivo dele era encontrar a vida. Não era isso, tá? Era descobrir se teve as condições. Muito bem. Foi ele lá, pousou numa cratera aqui, chamada cratera Gale, que tem uma montanha lá no meio. Ela é importante porque, muito provavelmente, ela é a foz de um rio desagou ali há muitos bilhões de anos atrás. Opa, legal. Se é um rio, pode ser a água boa para a vida, como a água que a gente quer. Pousou lá, tudo perfeito, fez imagens sensacionais, mas o que matou mesmo foi isso aqui, ó. Isso aqui. Aqui nós estamos vendo um fundo de rio seco na Terra, onde a água é boa para a vida. É essa a imagem de cá. Está vendo as rochinhas aqui, ó? As pedrinhas? Essa aqui é em Marte, onde o Curiosity pousou. Exatamente a mesma, até o tamanho é igual. Quando ele analisou isso aqui, ele falou, essa rocha aqui, essa pedrinha aqui, é a mesma que a gente tem na Terra. Em 3 meses de missão, ele matou a charada. Marte teve água boa para a vida. Então, Marte teve as condições para a vida existir. Olha que legal. Isso que começou lá atrás, em 2012, agora os caras têm uma confirmação dessa aí. Então, foi muito interessante o que ele fez. Outra coisa, ó, isso aqui é aqui na Terra e aqui é em Marte. Essas coisinhas brancas aqui só existem porque a água entrou no meio da pedra ali, da rocha, e criou aqueles minerais. Então, outra coisa que ele matou a pau, confirmando que Marte teve as condições para a vida. E aí, isso aqui é onde ele está hoje, tá? Ele está subindo lá, ele está passando por várias coisas geológicas aqui, está subindo aquela montanha lá no meio. Mas uma coisa legal do Curiosity é isso aqui. Ele descobriu que vaza, de algum jeito, metano. Quem sabe o que é metano aí? Hã? Gás do pum? Ganhou um Varginho. Muito bem, é isso mesmo, é o tal do pum. Vou jogar aí para você, ó, pega aí. É o pum de vaca que a gente fala, né? É o metano, não é isso? Descobriram metano em Marte. Caramba, cara, metano? Metano aqui, quem produz é o quê? Bicho? Ué, como que a gente descobriu metano em Marte? Quer dizer que tem vida em Marte, então, não é isso? Basicamente, tem bactéria, porque a bactéria, ela decompõe as coisas e espelha aquele metano. Caramba, descobrimos. Mas a vida não é assim tão fácil com a gente, não. Por quê? Porque o metano, ele pode ser produzido geologicamente também. A radiação ultravioleta, quando entra em contato com a rocha marciana, ela produz metano. Então, lembra que eu falei para vocês desde o início, que o negócio de vida em Marte sempre deixa uma dúvida. Era o canal ou não era? O rosto era feito ou não era? A Viking descobriu ou não descobriu vida? O metano. O metano é isso ou não é? Então, sempre deixa essa questão. O que é o do metano? A gente não sabe. A gente tem que ir lá um dia para poder saber o que é. Tá? Mas é uma das grandes dúvidas que tem. Várias outras missões estudaram Marte. Essa aqui é uma missão da Agência Espacial Europeia. Isso aqui é uma cratera cheia de neve, tá? Que tem lá. Essa aqui é a missão que descobriu que Marte perdeu boa parte da atmosfera dele, oxigênio, inclusive. Essa aqui é uma missão que mapeou metano em Marte. Essa aqui é uma missão que estudou terremotos em Marte e descobriu água líquida a 20 quilômetros de profundidade. Excelente, tá? Mas o lance é que a gente está querendo saber da vida, caramba. E aí, teve, não teve? Que história é essa? Muito bem, fizemos, então, finalmente,
o nosso Perseverance. Perseverance é o rover que está lá hoje, e ele foi para lá com um objetivo. Qual o objetivo dele? Descobrir se Marte teve vida no passado. Esse é o objetivo do Perseverance, tá? Ele foi para lá, ele pousou nesse lugar aqui, que é lindíssimo. Para quem é geólogo aí agora, vai ter... Nossa, vai ficar maluco. Aqui você está vendo um rio. O rio vem correndo, ele quebra aqui a cratera e entra, e forma esse leque aqui, ó. Tá vendo? Coisa linda. Por que isso aqui é bom para a vida? Porque se teve vida em Marte, a vida pode ter sido transportada por rio, igual acontece aqui na Terra. Você vai lá na foz do rio Amazonas e tira um tanto de amostra lá, é cheio de vida. Tá? Então, transportou aqui e jogou aqui para dentro. Essa corzinha roxa aqui é um tipo de rocha que a gente adora, quem é geólogo. Chama rocha carbonática, porque é uma rocha que pode ter vida preservada. Então, o que a gente fez? Vamos pousar esse cara aqui, e ele vai andar aqui, e ele vai comprovar para a gente se Marte teve ou não teve vida. Olha que simples. Mas Marte a gente já sabe que não é tão simples assim, né? Mas ele está lá. Aqui é onde ele está hoje. Ele é o primeiro equipamento na história a ter pousado dentro de uma cratera, e hoje ele saiu. Ele está aqui na borda da cratera. Faz imagens assim, são lindíssimos, tá? Mas até então, é só fotografia de pedra. E esse cara aqui, ele custou 3 bilhões de dólares. Imagina a revolta que a galera não tem com esse robô aí, que só tira foto de pedra até hoje. Basicamente é isso que ele faz, tá? Mas, enfim, ele foi lá, e qual que é a ideia dele? Do satélite, aquela imagem que eu mostrei toda colorida, tem um tipo de rocha ali, que a gente chama ela aqui na Terra de estromatólito. É uma rocha muito famosa, principalmente para nós brasileiros, porque você não sabe, mas a gasolina que você põe no seu carro hoje vem dessa rocha. O pré-sal brasileiro, ele é todo esse tipo de rocha chamado estromatólito. O que é um estromatólito? Estromatólitos são micro-organismos que vão morrendo, vão sedimentando, e quando eles deixam de existir, eles deixam um buraquinho na rocha. E aquele buraquinho ali, ele fica com uma proteína, ele fica com elementos ali que comprovariam a vida, que é esse buraquinho aqui, ó. Isso aqui a gente tem na Terra. Isso aqui é na Bahamas, estromatólito recente, e isso aqui é um estromatólito antigo lá da Austrália. Está vendo esses buraquinhos aqui? Tudo isso aqui foi micro-organismo no passado. Qual que é a ideia? Chego com o Perseverance lá, encostei nele, descobri isso aqui, teve vida. Aí não tem ambiguidade. Aí não vai ter dúvida mais. Porque isso aqui não tem como ser formado de outro jeito, a não ser por micro-organismo morto. Beleza? Ele descobriu isso já? Ainda não. Vai descobrir? Temos essa esperança, né? Não sabemos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele teve outras missões legais, o Perseverance. A gente quer mandar o ser humano para lá um dia, certo? Como que nós vamos respirar em Marte? Vai ter que mandar todo o oxigênio para lá? Caramba, Marte é CO2, cara. Se a gente pegar o CO2 e quebrar ele, será que a gente não consegue produzir oxigênio? Então, o Perseverance levou esse equipamento aqui chamado MOXIE, que é muito legal. Ele respira o ar marciano, faz uma coisa ali, química, quebra o CO2 e produz oxigênio. Será que ele conseguiu? Conseguiu. Olha lá, ele produziu oxigênio. Quer dizer que se a gente mandar um grande, produz muito oxigênio, a gente não precisa mandar daqui. Beleza? Muito bem. Outras coisas, ele levou um helicóptero para lá, o Ingenuity. Legal pra caramba. Lembra, ó, chegamos em Marte, orbitamos Marte, pousamos em Marte, andamos em Marte. Será que era possível voar em Marte? Esse carinha provou que era. Ele voou bastante em Marte, ele acabou a missão dele agora, faz 1 ano e meio atrás, ele bateu numa duna lá, mas tudo bem, era para ele fazer 5 voos, 6 voos pra caramba, muito legal, provou que é possível voar em Marte. Isso é muito legal, porque um dia a gente pode estar andando lá em Marte com um helicóptero, um dronezinho aqui do lado. Igual o pessoal anda aqui na Terra, entendeu? E ele fez muita coisa, inclusive isso aqui, que aqui a gente tem que pôr um grande ponto de interrogação nessa imagem, que é o seguinte. Qual que é a ideia? Pego uma rocha, guardo ela num tubinho, e eu mando uma missão para lá, a missão pega esse tubinho, mete num foguetinho e manda para a Terra de volta. Chama-se missão de retorno de amostra. Tem um problema. Se você ler aí as coisas que a NASA escreve, essa missão aqui custa, em média, 11 bilhões de dólares. E hoje ela está cancelada. Basicamente, ela foi cancelada.
E aí aquele problema, né? Os caras fizeram uma missão para fazer um negócio sem ter a outra missão pronta. Acontece nas melhores famílias isso, tá? Então tá aí, vão buscar, vão trazer. Hoje, no dia de hoje, a gente não sabe. A NASA está tentando iniciativa privada, várias empresas, a SpaceX, a Blue Origin, a Astrobotics, Intuitive Machines, estão tentando fazer um pool de empresas para ir para lá tentar buscar essa amostra. Você vai conseguir ou não? Não sabemos, vamos ter que esperar, mas esse é um dos grandes objetivos aí do Perseverance, que é onde ele está hoje, tá? Onde ele está hoje. Muito bem, de tudo que eu falei, só falta uma coisa, que é quem? Ir para lá. O ser humano. Vamos lá, de onde que vem essa história do ser humano ir para Marte? Não é de agora, isso aí não é coisa do Elon Musk não, cara, entendeu? Isso aí começa aqui, ó. Quem sabe quem são esses dois caras aqui? Espera aí, quem sabe? Fala você. O Walt Disney e o outro? Não, tem que falar os dois. Quem vai falar os dois aí? Hã? Walt Disney e Van Braun, isso aí, ó. Vai ganhar um Varginho. Toma. É o seguinte, esses dois caras aí, Wernher von Braun, alemão, nazista, fez o foguete V2, que jogou na Inglaterra. Ele foi lá ser resgatado pela missão Paperclip, né? Para quem não sabe, no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos foi lá com a missão Paperclip, trouxe esses caras. O Van Braun, que é o pai do programa Apollo, o pai da ida do homem para a Lua, o pai do foguete Saturno V, o cara que mais manjava talvez, de astronáutica nos tempos mais modernos, aí era esse cidadão. E do lado dele o Walt Disney, que tinha um sonho. Qual era o sonho do Walt Disney? Ir para Marte. Para quem não sabe, o Walt Disney era fissurado com esse negócio de ir para Marte. Fissurado com isso. E ele uma vez encontrou com o Van Braun, eles fizeram uma história, né, chamada Man in Space, tá? Uma história famosa, mas eles chegaram a conversar, chegaram a desenhar naves, chegaram a fazer um monte de coisa para ir para Marte. Wernher von Braun tem uma história muito, sei lá se triste, que a gente pode dizer. Ele tinha o plano perfeito na cabeça dele de ir para Marte. O que aconteceu? Quando o homem pisou na Lua, em 1969, a NASA tinha que decidir que rumo que ela ia tomar na vida dela. Ela tinha na mão dela um plano que era do Wernher von Braun, vamos para Marte. Esse era o plano que ele tinha. E do outro lado tinha o plano da Força Aérea Americana, que era fazer o tal do ônibus espacial. A gente sabe que quem ganhou no final das contas foi o ônibus espacial. O Wernher von Braun se sentiu traído pelo governo americano. Por quê? Afinal de contas, ele tinha feito os Estados Unidos ter ganhado a corrida espacial. Pô, por que eles não, né? Aí tem toda uma questão política, lobby, pai, a gente ia ficar aqui 10 anos e não ia ter resposta para isso. Mas, enfim, dizem as más línguas que pouco tempo depois disso ele morreu de desgosto, de depressão, por ele ter sido sentido traído pelo governo americano. Quem viu Oppenheimer aqui? Alguém viu Oppenheimer? Boa. Oppenheimer também, né? Oppenheimer também se sentiu traído depois e tal, tiraram a credencial dele, porque ele tinha feito a bomba, toda aquela história. Então parece que é uma história que se repete, e o Van Braun aconteceu isso com ele. Ele tinha todo o plano na cabeça dele, todo o plano de pousar em Marte, de fazer os caras explorarem Marte, olha que legal. Tudo era o plano do Van Braun. Fica aí a dica para quem quiser continuar a história. Outra dica de série, For All Mankind. For All Mankind na Apple TV, ela conta a história da exploração espacial com o soviético ganhando. Fica aí a dica para quem quiser fazer uma série de sucesso, conte a história da exploração espacial se a NASA tivesse escolhido a ideia do Van Braun e não a do ônibus espacial. Será que a gente já estaria em Marte uma hora dessas? Fica aí. Mas a questão é essa, ir para Marte é um negócio que já vem, o ser humano ir para Marte há muito tempo. Durante muitas e muitas décadas, tá, a ideia de uma grande empresa americana chamada Lockheed Martin, uma gigante do setor militar americano, é colocar uma estação espacial na órbita marciana e descer essa navezinha deles aqui, ó. Então o cara vai lá, vive na estação, desce em Marte, volta, desce em Marte e volta. Mas eu sei que vocês querem ver, é esses dois aqui. Esses dois aqui, aí eu não vou ver porque é sacanagem, né? Vocês vão saber quem são. Elon Musk e Wernher von Braun. Um dos grandes ídolos da vida do Elon Musk, quem é? Wernher von Braun.
Tanto que lá na SpaceX, o principal auditório da SpaceX chama-se Auditório Wernher von Braun. E olha o foguetinho atrás deles ali. Muito parecido, né? Qualquer semelhança, né, é mera coincidência. O foguete do Wernher von Braun inspirou muito o Starship do Elon Musk. Muito bem. Todo mundo sabe, né, que o Elon Musk tem essa fissura para ir para Marte. Durante muitos e muitos anos, ele apresentava isso aqui. Isso aqui era a ideia da cidade dele. Aliás, durante muitos e muitos anos, a ideia dele era terraformar Marte, né? Ele queria transformar Marte na Terra. Colocar 2 ímãs gigantes, jogar bomba atômica em Marte, levantar o CO2, depois jogar cianobactéria, a bactéria ia comer o CO2 e expulsar o O2, e daqui uns 3.000 anos, Marte ia aparecer com a Terra. Essa era a ideia dele. E foi durante muito tempo, tá? Ele apresentava isso em congressos do IAC, que é um congresso muito famoso que tem de astronáutica. Isso aqui é até da apresentação dele. Estou tirando a sua apresentação, tá, Elon? Depois a gente conversa. Mas isso aqui é da apresentação dele. Tá? A ideia dele era construir essa cidade aí. E o plano dele, olha que legal, é o plano que está hoje rolando. É um plano que ele tem muito antigo, que é pegar a Starship, joga a Starship, no meio do caminho ela é reabastecida, ela chega em Marte, pega o CO2, mistura com a água, gera metano, joga metano dentro da nave e traz a nave de volta. Esse é o plano dele hoje. Muita gente pergunta assim, cara, por que ele fez a Starship é movida a metano e não é movida a LOX, né, oxigênio líquido, hidrogênio líquido? Porque a ideia da Starship é ir para Marte. E lá em Marte eu consigo produzir metano e jogar dentro da nave e trazer minha nave de volta. Entendeu? Então tem toda essa coisa por trás dele. Esse é o plano que rola até hoje. Tá? E aí ele ficou muito mais humilde, né? Vamos dizer assim. Ele quer fazer isso aqui, o cara pousar lá e tal, não sei o quê, desse jeito. E aí? Será que isso vai acontecer? Tudo hoje está na mão deste cidadão aqui, ó. Para quem não sabe, esse carinha aqui, ó, esse aqui, chama-se Jared Isaacman, bilionário americano, que assumiu a NASA quinta-feira agora. Quinta-feira ele assumiu a NASA, ele falou durante 1 hora no Congresso americano, ele foi meio sabatinado, cara muito bom, se esquivou muito bem das perguntas capciosas dos caras lá. Perguntaram para ele, e aí, nós vamos para Marte ou para a Lua? Ele falou, a gente pode ir para os dois ao mesmo tempo, não precisa escolher. Vamos para os dois ao mesmo tempo. Quinta-feira, esse cara assumiu a NASA. Sexta-feira, foi anunciado que vai vir um documento da Casa Branca cortando em 20% o orçamento desse cara aqui. O orçamento da NASA, que estava na casa dos 25 bilhões para o ano que vem, vai para 20 bilhões de dólares. Sacanagem ter anunciado isso um dia depois do cara ter... Eu falo assim, cara, se anuncia na quarta, acho que ele não assume na quinta, não. Mas, enfim, hoje, o que nós estamos vivendo hoje, pessoal? É essa grande questão aí, tá? Então, esse cara hoje assumiu a NASA. Quando o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, colocou o Elon Musk ali, eles falaram que eles não querem ir para a Lua, o lance é ir para Marte. Para a Lua é uma perda de tempo, mais ou menos, perder tempo, é uma distração. O lance é ir para Marte direto. Esse cara aqui, ele já foi mais politicão, ele falou, cara, a gente pode ir para os dois, entendeu? Não tem problema, a gente vai para a Lua, vai para Marte ao mesmo tempo, a gente consegue fazer isso, até que no dia seguinte cortam 20% da grana dele. Acho que hoje, se perguntar para ele, ele vai pensar diferente, mas ninguém perguntou. Mas muito bem, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo hoje, nesse instante, isso aqui é coisa de agora, tá? De agora. Então, o Musk deu uma entrevista, umas 3 semanas atrás, lá da salinha dele na Casa Branca, e o cara perguntou para ele, e aí, quando que o ser humano vai para Marte? Ele falou o seguinte, seria muito legal que a gente fosse em 20 anos, mas é muito provável que a gente vá em 30. 30 anos coloca a gente em 2055, né? Triste pra caramba, né? Botar com mais 80 anos já. Sabe que eu estou fazendo live? O cara pousando em Marte? Fiquei triste, mas é realista. Pelo menos é realista o que ele quis dizer. Tá? É muito realista. Eu sempre apostei 2050. Pode ser que aconteça. Outra coisa, ele anunciou essa semana que o ano que vem, lembra da oposição e tal? No final do ano que vem vai ser oposição de novo. Ele quer mandar o robô dele, o Optimus. Legal.
Porque naquela historinha toda que eu contei para vocês, seria uma sequência lógica, né? Mandamos um robô que anda, vamos mandar um robô humanoide agora, né? Para andar lá. Não vai ter problema com o ser humano. Se a nave explodir, mata o robô, não mata o ser humano, e vai. Então, ele falou isso toda semana, tá? Mandar o Optimus para lá. Teve esse corte aí no orçamento da NASA, que eu já falei para vocês, o Jared assumindo e falando que, ao mesmo tempo, era para dar para ir para os dois lugares. Só que, nesse cenário todo que eu falei aqui para vocês hoje, surgiu uma nova personagem nessa parada, que é a China. E ontem, a China publicou lá na rede social deles, no Twitter deles, chama Weibo, que ontem teve uma palestra na China, onde os caras mostraram o plano de mandar astronautas da China para Marte, a bordo do Longa Marcha 9, que é o novo foguetão que eles estão lá fazendo. Então, a China já tem isso. E agora que é a coisa mais legal de todas. Lembra de coletar amostra em Marte? A China tem uma missão para coletar amostra. Já pensou? As amostras estão lá jogadas, não estão? Tem alguém lá vigiando? Imagina se o robozinho chinês chega lá, cata ali a amostra da NASA, mostra para a câmera assim, ó, guarda e vem embora. Ia ser sensacional, só isso. Ia fechar assim com chave de ouro a história de Marte, não ia? Porque vão fazer o quê? Está lá a amostra, está jogada, meu amigo. Tá, achei. Achar não é roubar. Estava passando ali, eu estava passeando por Marte, como quem não quer nada, e encontrei aquilo ali. Vou pegar para mim. Achei. Será que eles podem... Ou será que os Estados Unidos não faz um acordo com a China? Fala assim, China, você não quer ir lá buscar aquelas amostras para mim, não? Bem, 11 bi. Eu te dou aí uns 3, 4 bi, ajudo vocês vão lá e buscam para mim. E olha o momento que nós estamos vivendo, hein? E olha o momento que nós estamos vivendo. Então, todas essas coisas estão acontecendo agora, a China está assumindo isso aí. A China já pousou um rover em Marte, chama Zhurong, tem missão orbitando Marte, ela quer coletar a amostra e ela deve fazer. Seria muito legal ela coletar a amostra da NASA. Eu ia achar isso aí, só isso para fechar com chave de ouro toda essa história aí. Mas muito bem, então era isso, e aí, né? Será que vai ser o nosso próximo destino ou não? A minha outra apresentação é será que nós estamos sozinhos no universo? Que a gente termina sem resposta também. Também não, né? O que vocês acham? Nós vamos para Marte direto? Nós vamos para a Lua primeiro? Vamos aprender e vamos para Marte? Tudo está na mão desses caras aí, porque é tudo muito caro, tudo precisa de muito dinheiro, muita iniciativa para fazer. Um quer ir direto, o outro quer ir parar. Então, não sabemos. Mas todas essas dúvidas que a gente tem, desde lá do começo da história de Marte, só vai sanar o dia que a gente pousar lá. Beleza? Então era isso. Muito obrigado. Valeu demais. Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Acabou aqui a primeira apresentação em São Paulo, Teatro Gazeta, sobre o planeta Marte. Foi muito legal. Agradecer a todo mundo que veio aqui. Lembrando, né, que essa apresentação fica marcada na história porque foi exatamente no dia que o Space Today fez 10 anos de existência. Olha que legal. Dia 13 de abril de 2015, eu postei o primeiro vídeo no canal. 13 de abril de 2025, fizemos a apresentação aqui. Então, agradecer a todo mundo que apoia a gente também, agradecer a Master Cidadania, que está sempre com a gente aí. Vamos lá visitar os vulcões na Itália, hein? Queremos vocês com a gente, que vai ser demais. Agradecer a Giramundo, a Lilian, que está sempre ajudando, sempre apoiando. O pessoal aí, o Lelis, da Alameda Campinas, que fortaleceu pra caramba. Netão Bom Bife, que mandou aí comida pra gente, sanduichinho, uma delícia. Ele já esteve com a gente em outras, então tamo junto aí. Valeu demais, um grande abraço e nos vemos na próxima apresentação. Valeu!